Deixa o Bruno Formiga aí, e eu soube que tem muita gente comemorando o Formiga mudar de esporte, né? Que ele meio que deixou o futebol de lado. Então tem muita gente comemorando que agora o foco dele é o surf. Ai, ai. Bom, vamos lá. Nesse fim de semana tem um mega clássico do campeonato italiano, com transmissão na TNT. A partir das 4h45 da tarde a bola vai rolar para Internazionale e Juventus. Então, nesse clima do clássico italiano, aliás, como tá legal essa temporada do campeonato italiano, com média alta de gols, com uma competitividade enorme, com o Milan perdendo a gordura e um monte de gente se candidatando a brigar pelo título junto com o Milan. Tá uma edição fantástica que a gente tá tendo a chance de acompanhar aqui. Então, no clima de Inter e Juve, hoje nós vamos com um mano a mano de Inter e Juventus neste século. Então nós vamos pegar aqui 11 de cada time, montamos, a produção montou num trabalho de extenso debate, de discussões, para chegar ao 11 ideal da Inter no século e ao 11 ideal da Juventus no século. Então é essa disputa que vai começar agora no mano a mano aqui. Formiga e VSR estão prontos. Vamos para o primeiro duelo, o primeiro desafio, claro, começando no gol. Olha que duelo gigante. Olha que nível alto, isso aqui vai mostrar o que vai ser daqui pra frente a disputa do mano a mano. Porque a gente já começa com Buffon versus Júlio César. Ó o nível do negócio pra gente abrir o mano a mano aqui. Bruno Formiga, seu voto. Rapaz, que bela briga, mas ela só é possível por conta do ano de 2010 do Júlio César, que foi mágico, né? Como um todo, a passagem dele na Inter é maravilhosa, mas 2010 é o ano em que ele é com certeza o melhor goleiro do mundo naquela temporada. Só que o Buffon foi Júlio César durante quase o século inteiro. O Júlio César teve aquela temporada muito icônica, um geral bom, mas o Buffon briga para ser o grande goleiro do século XXI aí junto com o Neuer, e o Júlio César não estará nessa disputa, então eu vou de Buffon. Buffon é o voto do Formiga. E o seu, Vitor Sérgio Rodrigues? Também Buffon, né? Acho que o Júlio César foi espetacular a temporada 9-10, a carreira dele toda na Inter é muito boa, e até quebrando ali o paradigma do goleiro brasileiro, que o Dida já tinha quebrado no Milan, mas ele não quebrou, ele confirmou, né, a noção de que um goleiro brasileiro pode se dar bem. Veio na esteira do Dida ali no rival Milan e ele jogou muito bem, mas o Buffon foi Buffon o tempo todo. E então, se você considerar aí o que jogou no clube em questão, no século, podemos dizer assim, né, na média ali das atuações, é Buffon sem pensar duas vezes. Muito bem, então deu Buffon do primeiro duelo aqui. Vamos para o segundo duelo. Lilian Thuram, né, estamos falando de um cara bicampeão italiano pela Juventus, e o Maicon, um cara 5 vezes campeão italiano, campeão de Champions pela Inter, outro duelo num nível muito legal. Esse eu começo com você, VSR. Então, assim, é um pouco parecido ali com o voto anterior, né? Você tem o Maicon ali de uma carreira muito boa na Inter, numa temporada 9-10 espetacular, mas o Buffon foi assim, jogando em outras... o Thuram foi assim, jogando em outras posições por mais tempo. Então eu voto no Thuram. Formiga, 1-0 pro Thuram, e aí? Pois é, eu acho o Thuram mais jogador, mas agora eu vou criar uma treta aí pra você resolver, porque eu acho que se a gente pegar o impacto no time de cada um, assim, o Maicon ganhou mais, inclusive, pela Inter, foi time do ano em 2010, melhor defensor da UEFA em 9 e 10, acho que o Thuram da Juventus teve menos um protagonismo que o Maicon chegou a ter em determinado momento, a ponto de a gente vai discutir aí jogar o Zanetti para outro lugar, né, porque assim, esse lugar é meu e o maior nome da história da Inter que vá para outro canto, porque naquele momento acho que a direita tinha um dono. Eu vou votar no Maicon nessa. Eu na minha introdução, eu acho que eu já meio que direcionei qual seria o meu eventual voto aqui no caso de empate. Eu também tô com Formiga nessa. Acho que o impacto gerado em termos individuais, coletivos, conquistas, o impacto do Maicon ele foi ainda mais expressivo que o do Thuram. Então meu voto nessa aqui vai do Maicon também. Então temos Buffon e Maicon até agora. Estamos fazendo aqui o mano a mano de Inter e Juve.
no clima do clássico desse domingo, com a Inter do século, a Juventus do século, nessa comparação posição por posição aqui no Mano a Mano. Vamos para a zaga, tem mais brasileiro aqui, até agora teve brasileiro em todas as disputas, né? Tem Cannavaro contra Lúcio. E aí, Bruno Formiga? Aí complica, né? Porque assim, a gente tá falando de um zagueiro que foi eleito o melhor do mundo no século, né? E em parte jogando pela Juventus. O Lúcio foi muito bem nos seus 3 anos lá de casamento com a Inter de Milão, mas o Cannavaro, e aí acho que como jogador vai rolar um desempate, né? Porque há um desempenho no time muito parecido, mas você tem num todo o Cannavaro sendo mais zagueiro e até, assim, injustamente para mim eleito o melhor do mundo em 2006, mas aí, assim, não é problema do Cannavaro, né? Resolveram entregar o título para ele e o Lúcio nunca chegou nem perto disso, então, Cannavaro. Cannavaro, e aí, VSR? Eu tô votando pelo que jogaram na média com as camisas dos clubes, né? Se fosse votar, de repente, por impacto, talvez o Lúcio tivesse que ter um impacto né, maior do que o Cannavaro. Porque o Lúcio foi, nos 3 anos, o time fez tríplice coroa, ganhou italiano 2 vezes. Então, assim, ganhou Copa Itália 2 vezes. Então, se fosse votar pelo que vocês votaram pro Maicon, talvez o voto teria que ser nele. Como eu tô votando pelo que eles jogaram na média em seus respectivos times no século, eu vou votar no Cannavaro também. Acho que jogou por mais tempo nesse nível muito bom. Cannavaro ganha então o duelo com o Lúcio. Será que nós vamos ter mais equilíbrio nesse outro duelo da zaga aqui? Ivan Córdoba, o colombiano, contra Chiellini. Seu voto vai para quem, Vitor Sérgio? Eu acho muito parelho, né? Acho muito parelho. Acho que o Córdoba ganha títulos mais ganha o título mais importante, né? De Champions. Agora, o Chiellini, ele fica durante, né, parte desse domínio aí da Juve com o Chiellini na zaga. E o Córdoba também participou de vários títulos seguidos ali com a Juventus, né? Naquela série de títulos, com a Inter, naquela série de títulos seguidos ali, no fim da década passada. O Córdoba é parte integrante. Eu vou votar no jogador que eu gosto mais, assim, porque eu acho que está muito equilibrado em termos de nível de atuação. Vou votar no Chiellini porque eu gosto mais, acho um aspecto de liderança melhor, mais postura de zagueiro, mas acho que é bem equilibrado. Chiellini. Sei, não tô sentindo um cheiro de empate aqui. Formiga, e aí? Não, vai dar Chiellini, ó. O Córdoba aí tá entre os 10 com mais jogos na história da Inter, muito importante, mas nunca foi visto como algo brilhante, né? Sempre foi meio que um patinho feio ali e tal, apesar do desempenho muito regular. Eu acho que o Chiellini teve seus momentinhos na Juventus, de você olhar e falar, cara, putz, grandes zagueiros da Champions ou grandes zagueiros do mundo. Aí o cara falava ali 4, 5 nomes, às vezes aparecia o Chiellini no meio. Eu acho que o Córdoba nunca atingiu esse nível não, então eu vou no Chiellini aí. Chiellini, então Buffon, Maicon, Cannavaro e Chiellini até agora. Então nós vamos fechar essa linha de defesa aqui. Essa aqui, cara, Zanetti. Estamos falando do cara com o maior número de partidas na história da Inter. Mais de 850 aparições, multicampeão. Poupa tempo aí, poupa tempo. É poupa tempo? Assim, tô tentando. Mas aí o duelo dele é contra um cara que foi bicampeão da Série A, bicampeão da Copa da Itália com a camisa da Juventus. Evra e Zanetti, Formiga. Não, aí esquece. O Zanetti, qualquer posição que ele caísse, eu acho que só ia ter disputa com o Del Piero e com o Buffon. O resto ele ia ganhar todo mundo, assim. O cara é o jogador mais vencedor da história da Inter, o cara com mais partidas seguidas como titular, com o maior número de jogos, considerado o maior nome da história do clube, né, em várias eleições. Tem um que vai botar outro nome aqui, outro acolá, mas no geral o Zanetti é uma entidade da Inter. E jogando bem, né? Ele não é uma entidade assim, tipo, tá ali no grupo, né? Ele até o fim tinha a sua relevância. E a gente até andou debatendo para ver se de fato ia ser Evra ou não. E aí no final sobrou, porque não tem outro, vai o Evra. Então vai perder, né? Não tem como. Então é poupa tempo mesmo aí, ô VC? Poupa tempo, já a gente conversando com o nosso grande Anderson Moura, né? Que é um grande especialista em futebol italiano, foi comentarista do Esporte Interativo durante um bom tempo. E ele ficou meio assim de botar o Evra, no fim acabou ficando. Então se o Evra não tá nem
né? Você abre a discussão se era pro Evra tá aí, então não tem nem coisa. E a gente botou o Zanetti ali porque ele jogou em todas, né? O Zanetti jogou nas duas laterais, jogou em praticamente todas as posições do meio campo. A gente botou ele ali na lateral esquerda porque tinha que ter o Zanetti, entrou na lateral esquerda e ganhou com todos os méritos. Seria quase um crime não ter o Zanetti aqui. Então essa vitória do Zanetti, ela dá uma equilibradinha até agora aqui no duelo. Tá 3-2 para a Juventus. Foi equilibrado o duelo na defesa. Então, vamos partir para o meio campo. Primeiro duelo de meio campo, Vitor Sérgio Rodrigues. Deu muito debate também aqui para a gente definir quem colocar nesse duelo contra o Sneijder. E acabamos decidindo aqui pelo Vidal. Vidal contra Sneijder, VSR. Entrou ali pela esquerda do meio campo, né? Então, tava ali, a gente pensou inicialmente, a gente pensou no Davids, que jogou lá no começo da década passada. Teve gente que falou do Marquísio, teve gente que falou do Pogba, e acabou entrando o Vidal aí, é porque aí vai pegar ápice, né? Eu acho que o Vidal foi bem durante bom tempo ali, mas numa Juve que dominou o futebol italiano, mas que não ganhou Champions. E o Sneijder, no tempo que jogou muito bem e foi decisivo na Champions. Para mim, foi o melhor jogador daquela Champions, não o Milito. E aquela temporada para ele foi espetacular. Poderia, inclusive, se fosse só o voto dos jornalistas, teria vencido a Bola de Ouro de 2010. Então eu voto no Sneijder. Dessa sequência de títulos, desse domínio da Juventus citado aí pelo Vitor, o Vidal participa de 4, né, de maneira consecutiva também. Mas para você, Formiga, o peso Champions, o fato do Sneijder ter sido, não sei se a tua opinião é a mesma do Vitor, talvez o melhor jogador daquela campanha, ele é que vai decidir essa parada aí? Teu voto vai para quem? Eu acho que o voto vai pro Sneijder, porque o Sneijder, desde o começo, assim, você falou time do século da Inter, alguns nomes eram barbada, né? O Júlio César era barbada, o Zanetti é barbada, e o Sneijder era uma barbada. O Vidal ficou quicando ali, é uma disputa e cai muito no caso do Evra. Podia ser o Marquísio, podia ser o Pogba, podia ser o Davids, podia ser um outro aí qualquer, mas não, acabou sendo o Vidal, que de fato acho que viveu os seus melhores dias lá, mas a responsabilidade dele era diferente, né? O Sneijder era um cara decisivo em vários momentos para a Inter, ou gerando jogada, ou dando assistência, ou eventualmente fazendo seus gols, ele não era um goleador, mas a gente viu a melhor versão do Sneijder e foi um nível muito alto, mais de uma vez, né? Não foi só 10, mas 10 é uma coisa premium, assim, que eu acho que vai pesar muito, mal comparando, né? Às vezes a gente discute ali o Alex no Cruzeiro, e aí fala, mas ele jogou só 2003. Aí você fala, cara, mas bastou. E aí é mais ou menos isso, assim, fazendo uma comparação bem proporcional aí. Acho que é isso, cara. 2010, se fosse só aquilo, já estava suficiente. Então, Sneijder, 2-0. Até agora só caiu um desempate para mim. Daqui para frente, eu acho que o negócio vai ficar mais quente no mano a mano. Daqui para frente é só nível... Nossa, mãe. Primeiro duelo desses que eu acho que dos cinco impressionantes daqui pro fim, tá? Pirlo e Cambiasso. Pirlo e Cambiasso. Formiga, e aí, cara? Cara, é osso, né? Assim, é que o seguinte, o Pirlo, pra mim, o melhor Pirlo é o da Juventus. Apesar de ter muita gente que adora o Pirlo do Milan, ele jogou muito e tal. Só que assim, para nós brasileiros, o Pirlo fez um papel na Juve e já coroa, né? Assim, de ser aquele número 1, o primeiro homem, que aqui no Brasil é visto como, ou era, né? O porradeiro, o cara da contenção e tal. E o Pirlo é o quê? O regista. A gente olhou, caramba, a gente tá vendo um camisa 10 jogando de primeiro homem, né? E jogando uma barbaridade, muito bem protegido à frente por Pogba e Vidal, diga-se de passagem. E várias vezes ele Marquise e tudo. Mas eu vou ficar com o Pirlo nessa, porque acho que ele tinha a capacidade também de decidir jogos, né? Na bola parada e tal, coisa que o Cambiasso não tem, né? Então, Pirlo. Pirlo é o voto do Formiga. Cara, essa é difícil pra caramba. E aí, Vitor Sérgio? Então, eu tô votando pelo que cada camarada jogou na média nos clubes em questão, né? Então, esse é o padrão básico do meu voto. E considerando isso, pegar o Pirlo da Juventus quando ele foi muito bem, alongando a carreira, vale lembrar, ele sai de graça do Milan, né? Então muita gente olhou e vai lá se aposentar, vai lá roubar, ele jogou muito bem.
Mas considerando que jogou no clube, até por ter tido uma história maior e importante, meu voto vai no Cambiasso. O Cambiasso era um jogador cerebral importantíssimo para aquela Juve, tanto naquela Inter, tanto na proteção quanto na saída, presença na frente, um passe muito elaborado, joga demais na temporada mais vitoriosa de uma tríplice coroa, né? Então, para mim, aliás, a única tríplice coroa até hoje do futebol italiano. Então, para mim, não tem, para mim é com dor no coração votar contra o Pirlo, mas para mim é Cambiasso. Ai, que loucura. Então você jogou essa pra mim, ô VSR. Não joguei não. Se eu tivesse votado primeiro, quem ia jogar era o Formiga. Mas aí o Ciro entra em campo, VSR. Se o Pirlo não tivesse vestido a camisa da Juventus, ele não estaria aqui no mano a mano. Não, exatamente. Mas eu estou sendo criterioso. Ah, cara, eu acho a linha do Vitor bem interessante, porque a gente está comparando aqui os times do século, e não só o que os caras tinham de bola e de qualidade, mas as contribuições, né? O Cambiasso conquista mais títulos, a fase do Pirlo, o próprio Formiga cita isso do Milan, ela foi até uma fase melhor do que a da Juventus. O Cambiasso faz um gol muito importante naquela campanha da Champions, que é aquele gol contra o Chelsea, no San Siro, na vitória 2-1, e em outros momentos foi um cara que contribuiu demais, né, para a solidez daquela Inter. Então, eu vou muito na dor do coração do Vitor Sérgio também, mas olhando para a trajetória de cada um nos clubes, eu vou de Cambiasso também. Acho que foi mais impactante. Então até agora só tá dando o Inter do meio campo. Deixa eu anotar aqui. Cambiasso é o segundo que ganha o duelo de meio campo da Inter. São os 5 últimos duelos, são um inferno pra cabeça da gente. Olha esse aqui, ó. Nedved contra Stankovic. Minha Nossa Senhora. VSR, contigo. Pra mim não tem dúvida não. Pra mim, assim, o Stankovic é um cara importantíssimo, é um cara de dar ritmo, de fazer o que precisava o time, se precisava marcação ele fazia, se precisava ir para frente, bater de fora, fez alguns gols importantes de fora, mas o Nedved é nível de jogador de melhor do mundo, é nível de jogador inclusive foi bola de ouro, não foi, Formiga? Foi uma vez bola de ouro, né? Foi. Então, jogador de nível bola de ouro, um jogador importantíssimo naquela época daquele começo ali, que a Juventus era um dos principais times do mundo. Inclusive, para resumir, é atribuída à suspensão do Nedved na final de 2003 o fato da Juve não ter sido campeã da Champions. Então acho que diz muita coisa. Mas então, o VSR, antes de eu passar para o Formiga, indo no teu critério de olhar o impacto de cada um, né, no seu clube, olhando para trajetórias e conquistas. O que jogaram na média nos seus clubes, né? Não dá para ir de Stankovic aí, não? Eu acho que pra mim o que o Nedved jogou na média com a camisa da Juventus é mais do que jogou, por exemplo, no título da Champions. O Stankovic já não era titular, por exemplo. Era mais uma opção de segundo tempo. Ele era mais jogador de entrar ali. Foi importante naquela sequência de 5 títulos da Juve, mas já na era do Mourinho ele já não era tão importante. Ele ganha 6, 7, 8, 9, 10, né? Essa sequência que você citou aí de títulos italianos na Inter. Formiga, você acompanha o VSR nessa ou não? Acompanha, eu vou fácil aí também. Não sei se... Eu vou mandar aqui um poupa tempo. Você chega a dizer que é poupa tempo? Eu chego. É poupa Sério? Eu tava nessa linha também. Acho que eu gastei muito tempo com uma coisa que era poupa tempo. Exato. Sabe como é que eu acho que teria briga? Assim, um casamento que teria porradaria grande aí? Schneider ou Nedved. Aí eu acho que era porradaria nível... Mas como não teve, então escapamos. Tá. Então deu... Nedved, então foi a primeira vitória da Juventus no meio campo. Agora, se já foi um inferno para a cabeça de quase todo mundo aqui a disputa de meio campo, se bem que pro Vitor e pro Formiga, Nedved e Stankovic era poupa-tempo, para mim não era nem tanto assim. Agora então, segura para esses 3 duelos aí, segura. Ó o primeiro que eu já vou mandar no peito aí, ó. Del Piero contra Adriano Imperador. Minha mãe do céu. Esse é o primeiro duelo dos 3 de ataque que a gente vai fazer aqui agora. É a Inter do século contra a Juventus do século. Formiga, Del Piero ou Imperador, cara? E aí? Eu acho que é legal, assim, as pessoas vão ficar, lá vem, não sei o quê. Mas eu vou causar. Também pra mim é um grande de um poupa-tempo.
É um grande do poupa-tempo. Vamos aqui jogar com a TV, com a verdade das mídias sociais brasileiras. Vamos ter colhões para falar determinadas situações. Já bota um pi aí. Que o Adriano correu o risco de nem entrar aqui na nossa disputa. E eu acho que seria justo. Eu vou deixar até essa bola para o Vitor defender, porque ele foi bem mais enfático que eu nesse ponto. Acho correto a briga. E o Del Piero é um dos 3 maiores nomes da história do clube. Também esteve entre melhores do mundo, ou candidato a, né? Tinha momentos que se olhava e falava, e o Del Piero aqui, e o Del Piero acolá. O Adriano teve um grande momento ali, mas acho pouco para brigar com a entidade como o Del Piero, e não dá, né? Vou de Del Piero, até nem poupei tanto tempo, mas enfim. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho, você foi de Del Piero, mas eu quero só entender se é poupa-tempo mesmo. Nós estamos falando do Adriano que chega em 2001, faz logo um gol contra o Real Madrid do Bernabéu. O Adriano que em 2004 volta, tem média de 1 gol por jogo, ganha 4 escudetos, ganha o apelido de Imperador, vive um grande momento da carreira, um dos grandes centroavantes que a gente viu jogar. É tão poupa-tempo assim mesmo, ô VSR? Eu acho que sim. Eu acho que você tem tudo que... O Adriano, ele caminha para ser um daqueles caras que daqui a 30 anos vai se falar com... Um abraço aí pro Formiga, com um saudosismo imenso. E acho que, talvez subir alguns degraus, o que de fato o Adriano foi. O Adriano foi um atacante fenomenal, poderia ter sido muito mais, escolhas deles, que a gente não vai debater aqui. Mas na Inter ele foi bem, mas o que eu falei na hora que a gente estava escolhendo, eu falei, gente, não dá para tirar o Ibra e deixar o Adriano na lista. Você pode até botar o Adriano, como ele entrou, mas não podia ficar fora o Ibra, por exemplo. Mas no lugar do Adriano você poderia ter os nomes que foram levantados. Recoba, você poderia ter Vieri, você poderia ter o Lukaku, que tem números até equivalentes ou melhores que o Adriano. Muita gente falou do Eto'o, que, por exemplo, fez uma temporada de 40 gols na Inter. Então você tem ali uma coisa. Acabou entrando o Adriano, porque né, o Adriano é um cara que comove tudo, mas no geral... Engajar, Vitor, a gente queria engajar, foi por isso que a gente botou o Adriano. Vamos jogar com a Real aqui. Porque vai ter muita gente aqui que vai xingar a gente, dizer que somos os idiotas, os imbecis por votar contra o Adriano, mas no meu critério, que jogaram em seus respectivos times no século, não tem como comparar o Del Piero com o Adriano. Del Piero, artilheiro, muitas vezes campeão e sendo o melhor jogador, levando o time longe na Champions com gols importantes. O Adriano é importante ali naquela dupla com o Ibra ali em 2 ou 3 dos 3 títulos da Inter, e depois decide voltar para o Brasil pelas situações que a gente já conhece. Então assim, é poupa-tempo, embora a gente tenha usado muito tempo. Caramba, outro poupa... Esse me surpreendeu mais que o poupa-tempo anterior. Então, Del Piero vence Adriano Imperador nesse duelo aqui, no primeiro duelo do ataque. Sente o próximo. Você falou do Eto'o. O Vitor Sérgio falou do Eto'o e os 40 gols, a grande temporada de título de Champions da Inter. Não foi essa, foi a seguinte, na verdade. Foi a seguinte. Foi a seguinte. Mas o Eto'o foi o parceiro do Milito naquela Champions espetacular. Foi. Né? E a gente não podia deixar alguém desse ataque de fora, do ataque campeão europeu, daquela Inter com o Mourinho, que tinha uma defesa sólida, é verdade, todo mundo lembra do jogo do Camp Nou, o jogo do Barcelona, a pressão, segurou 1-0 depois de fazer a vantagem no San Siro, mas tinha esse cara lá na frente, brocando, como a galera diz em Salvador, metendo gol pra caramba, então ele tinha que estar aqui. Milito versus Cristiano Ronaldo. Aí embaçou. Vai lá, BSR. Então, se você pegar assim, o nível que eles jogaram em seus respectivos times, o Milito ele tem uma carreira muito boa na Inter, é decisivo na conquista de título, mas eu repito, eu acho que ele fez os gols, ele fez os 3 últimos gols da Inter naquele título, né? Ele faz o gol do 3-1 contra o Barcelona na semifinal, o jogo da volta a Inter não fez gols e fez os 2 gols da Inter na final no Bernabéu. Mas nível de atuação, no geral, o Cristiano indo para quase 3 anos, jogando muito bem, sendo um dos artilheiros, embora não tenha sido artilheiro do italiano, mas sendo o principal goleador da Juve, em 2 títulos, fazendo a sua parte na Champions, e aí um time
não conseguindo ajudar. Diante disso, pelo nível do que jogaram nas duas, nos seus times, o Milito tem o ápice de 9-10, em que eu acho que ele nem foi o melhor jogador, como já falei, eu voto no Cristiano. Olha, eu acho que vou acusar vocês de voto automático, hein? Igual as tais votações aí de bola de ouro, não, sei lá, hein? Não, nada. Sei não, hein? Formiga, Milito ou Cristiano Ronaldo? Aí vai ser Cristiano Ronaldo, né? Melhor jogador do campeonato italiano logo no primeiro ano que chega, fazendo o que tinha que fazer e ganhando alguns prêmios individuais com a Juventus, pegou mãos... O Milito faz os 2 gols na final da Champions, meu Deus do céu. Tudo bem, mas aí eu acho que é você pegar algo e surpreendeu as pessoas, porque ele não era para ser o herói, né? ou não deveria ser, né? E tanto que é falado até hoje como o herói. Se você pegar heróis improváveis... Olha as temporadas do Milito na Inter. 30 gols na primeira, 8 na segunda, 26 na terceira, 7 na quarta. Ou seja, se você pegar o geral do que ele jogou, ele tem o ápice, que é 9-10, que aliás é a primeira temporada dele. Mas 11-12 também é muito boa. É boa, mas é 41 gols em 41 jogos, 26 gols. É de uma Inter que já não ganha, né? Já não ganhou nada, por exemplo, né? Então, assim, é muito irregular. Ele tem o ápice. Se você fosse votar pelo ápice, beleza. Ele tem, porque ele fez os 2 gols da final, fez 30 gols, numa temporada ele tríplice coroa. Mas, no geral, o que pesa aí é a Champions. O que pesa aí é a Champions, porque ele tem 2 títulos italianos, uma Copa Itália. Cristiano Ronaldo em 2 anos tem 2 títulos italianos. Então, eu acho que pesa, acho que pesa pra caramba, porque o Cristiano Ronaldo ele é contratado pra Juventus pra ganhar a Champions, né? O projeto é esse, né? É dar esse salto. E até agora... Na verdade o Milito tem um campeonato italiano só, né? Ele só ganhou de 9-10. Ele não ganhou mais. Foi a mesma temporada da Champions, né? É um italiano e 2 Copa Itália, por exemplo, só. E a Champions tá fazendo diferença com ele fazendo gol no final. Mas acho que, pelo que jogaram nas 2 equipes, meu voto no Cristiano Ronaldo é por causa disso. Acho que ele, na média, jogou mais com a camisa da Juventus do que o Milito jogou com a camisa da Inter. E ele ganha o Mundial também, que é aquele Mundial do Mazembe, né? É o Mundial do Mazembe. Deveria ser contra o Internacional, mas... Com o Rafa Benítez. Com o Rafa Benítez no comando. Exatamente. Mas completa aí, ô Formiga. Eu tô tentando ver se vocês vão no Milito, mas não vai ter jeito, né? Não tem como. Vamos passar aí que poupa tempo. Poupa tempo, tá bom, poupa tempo. Isso aí então, nessa matéria eu não acho. Eu não acho que tenha sido poupa tempo. Eu acho que precisa de explicação. Essa não é de jeito nenhum poupa tempo. No geral da carreira é poupa tempo. Se fosse a carreira, era poupa tempo. Beleza. Nesse, como a palavra que Formiga ama, nesse recorte, não é poupa tempo, mas o voto é no Cristiano. E agora? Trezeguet contra Ibrahimovic. Vocês disseram aqui que o Ibra não podia ficar fora de jeito nenhum. O pessoal quebrou o pau na reunião de pauta, discutindo os 11 da Inter. Tem que ter o Ibra de qualquer jeito e tal. Quero ver se ele vai levar aqui. Quem leva, Formiga, Trezeguet ou Ibra? Ibra vai levar prêmios em sequência, momentos emblemáticos. O Trezeguet, assim, tem até menos conquistas. É legal ele ficar e voltar lá da Série B para a Série A, muito bonito, muito representativo para o torcedor da Juve, que fica chateado, inclusive, com o próprio Ibra, mas não tem como. Como jogador, em qualquer recorte, vai dar Ibra. Na Inter também, talvez, se bobear, o Ibra da Inter é a melhor versão dele, assim, e junto com o do PSG. Eu não vou nem botar o de agora, né? Eu acho. Eu acho. Aliás, o Trezeguet, você está falando de o Ibra com mais conquistas e tal, acho que é muito emblemático da passagem do Trezeguet pela Juventus, muito emblemática a disputa da Série B, né? Que era um momento muito delicado da história do clube, e ele tá lá na temporada, e ele faz 15 gols na temporada, mas os títulos do Ibra eles foram maiores em quantidade e em expressividade também. Seu voto é nele também, VSR? Meu voto é nele porque ele, seguindo o critério do que jogaram com as respectivas camisas, o Ibra, ele é o protagonista dessa série, não de 5, né, mas ele é o protagonista dos 4 títulos seguidos que ele conquistou. Ele vai para o Barcelona na temporada 9-10, né, e aí a Inter faz a tríplice, mas ele era o protagonista dos 4 títulos. Enquanto o Trezeguet, ele tem uma carreira muito boa com a Juventus.
Eu acho que os dois assim são muito impactantes para os seus clubes, mas o Trezeguet nunca foi protagonista da Juve, né? Uma hora era o Nedved, outra hora era o Del Piero, lá atrás foi o Zidane, que o Zidane joga a primeira temporada desse século lá na Juve, mas então por isso eu voto no Ibra. O Ibra era protagonista da Inter, que ganhou vários títulos italianos seguidos até ele se mandar para o Barcelona. Então ficou assim, ó, o nosso mano a mano: Buffon no gol, Maicon, Cannavaro, Chiellini, Zanetti, Sneijder, Cambiasso e Nedved, Del Piero, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Então deu 6-5, foi parelho, cara. 6-5. Parelho, foi bom. Bom, treinador nós não fizemos, né? Não fizemos, né? Nós fizemos de 1 a 11 aqui e não fizemos treinador. A gente pode tentar citar alguns aqui de cabeça e tentar. Ou a gente faz um Tem que escolher aqui. um. Eu acho que do lado da Inter eu iria de Mourinho. Apesar do Mantini ter sido o cara da sequência de títulos. Mourinho eu acho que vai ser Mourinho. E na Juventus, Conte ou Marcello Lippi? Acho que Marcello Lippi, né? Pode ser, mas eu acho que vai perder. Todo mundo vai perder pro Mourinho, inclusive. Os dois perderiam. Então deu Mourinho. Perderia aqui. Poupa tempo. Então deu Mourinho. Numa eleição rápida, 6-6. Deu Mourinho aqui. Então, Empatou. E aí empata. E aí fica 6-6. E aí diria o Luiz Roberto, empata! Então é o seguinte, ó. Inter e Juventus, grande clássico italiano. A Inter de olho nessa liderança, a Juventus precisando vencer para não perder contato com os líderes do campeonato. É uma briga diretaça, um grande clássico do fim de semana. A gente mostra na TNT, a bola rola no domingo às 4h45 da tarde, maior cobertura do campeonato italiano do Brasil. Você já acompanha com a gente aqui, é imperdível no domingo, mano a mano. Então já foi nessa pegada, nesse clima da rivalidade do campeonato italiano. Muitos mano a mano teremos em 2021. A Tainá já volta na semana que vem, já está retornando das férias. O Formiga VSR voltar aqui ao longo de todo esse ano, discutindo e montando aqui os times do nosso mano a mano. Valeu, gente! Tchau, tchau! Nós.